Examinando as Escrituras, estamos na Epístola de Pedro, a sua segunda epístola, no capítulo 2. Vamos começar nossa leitura hoje a partir do versículo de número 9, que nos diz assim: É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, desta forma, este versículo nos fala a respeito do livramento de um tempo de provação, do livramento de uma situação de tensão, a grande tribulação, momento em que tudo aquilo que você conhece, que você aprendeu a respeito de leis da natureza ou leis da retribuição, tudo isso será colocado em prova quando houver realmente um momento de angústia sobre a face da terra. Mas aqui a palavra profética é que o Senhor sabe livrar tanto desta grande tribulação profética, quanto da tribulação diária. Deus nos guarda, nos livra de todo mal em todo momento. Deus sabe livrar da provação. Mas o que é que o texto nos diz? Os piedosos. Então nos fala de prática, nos fala de obras, nos fala de um fruto da fé. Ele não está aqui enfatizando de uma maneira fechada, arbitrária, uma doutrina sectária que vai fechar a sua denominação em uma mensagem da graça ou apenas da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E Pedro não faz isso. Pedro nos traz para a vida prática, para uma vida piedosa. Livra da provação os piedosos, aqueles que praticam o bem, tanto para o próximo quanto para Deus. O que é o bem para Deus? O que Deus espera da humanidade, que a humanidade o adore em espírito e em verdade. Deus procura para si os verdadeiros adoradores, que o adoram. Então tudo fala de prática, de obra, de movimento, de piedade, de realizar um ato bom, um ato de consagração a Deus, oração, esmolas, uma vida realmente completa. É isso que Deus espera. Então Deus livra da provação os piedosos. E Deus, o Senhor, reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, realmente, o que vai acontecer no dia do juízo é que cada um será julgado segundo as suas obras. E os injustos, os que vão tratando mal o seu próximo, mentindo, perseguindo, cometendo injustiça, difamando, caluniando, mentindo, falando todo mal contra alguém. Este é o injusto, este é o ímpio. Ele está praticando mal, ele está realizando uma má obra. Ele está usando seu corpo, seus membros, sua boca, seu pensamento para o mal que destrói o irmão, o próximo. Então, este injusto, que é pesado constantemente na balança de Deus e é achado em falta pela sua impiedade. Ele não adora a Deus em espírito e em verdade, em primeiro lugar, porque ele não procura conhecer a Deus. Ele não medita na sua palavra, ele não examina as escrituras, ele não dá ouvido a Deus, ele não se importa com Deus. Então ele vive erradamente. Ele vive na prática da maldade, da injustiça, porque ele não conhece a Deus.
Se ele não conhece a Deus, como ele vai fazer a vontade de Deus? E se ele não obedece às leis de Deus, ele prova pelas suas atitudes que ele não ama a Deus. E nessa vida, sem Deus, sem amor ao próximo, ele não anda na luz de Deus. Então ele anda nas trevas da ignorância, do mal, da maldade. Ele é o injusto, que é reservado sob castigo. Aqui está falando de um lugar onde os demônios estão no abismo. Foram lançados nas trevas do abismo, estão ali sob castigo, aguardando então o dia do juízo final. E ele está aqui dizendo que também é o que nós estamos no texto anterior, onde Pedro cita demônios que pecaram e foram lançados do céu, lá em Gênesis 1:2, antes da criação do homem, da mulher, os demônios já foram lançados no abismo da escuridão, das trevas, abaixo do nível da terra, no submundo, em castigo, em sofrimento. E também homens e mulheres que passaram a viver sobre a face da terra e também praticam a injustiça, não amam a Deus, não amam o seu próximo, também são lançados nessas trevas do abismo, que é o lugar de castigo, é onde aquele rico foi lançado ali na parábola do rico e Lázaro. Ele estava no Sheol, no castigo, no abismo. E Abraão tinha ali no seu seio o pobre Lázaro. E disse, há um abismo muito grande entre nós. Há um lugar que distancia. Deus criou este lugar que dá a maior distância possível ali da existência do céu para esse abismo de castigo, de tormento, tormento da alma, tormento da memória, tormento físico, de sofrimento, estão ali até o dia final, até o dia do juízo final, passando ainda por um período breve de serem soltos para buscarem a quem possa se unir a eles na batalha final da destruição total de todos os ímpios, todos que estão no abismo, todos que estiverem na terra, para a limpeza total da terra, da humanidade. Então o inferno, o abismo, o diabo com seus anjos, demônios, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então todos serão destruídos, toda sujeira, toda maldade, toda iniquidade, impiedade, má obra, todos que praticam o mal. Então se converta, se arrependa da sua má obra, do seu mau caminho e passe a obedecer a Cristo. Tenha fé em Cristo e aprenda com Cristo. Siga Cristo, ande na luz, obedeça a Cristo. Esta é a palavra de Deus para você, para a sua vida. Mude de vida, se converta, se arrependa, se conserte, se reconcilie com Deus e passe a viver uma vida que glorifica a Deus, que louva, que adora a Deus em espírito e em verdade, que ama o próximo, que faz o bem, que busca o que é direito, o que é correto. Isto é salvação. Isto é que Deus mandou Jesus trazer para você. Um novo coração, um novo espírito. Seja agora cheio do Espírito Santo. Seja agora batizado com o Espírito Santo e mude a sua vida. E se conserte, passe a andar em retidão, em justiça diante de Deus. Passe a dar glória a Deus pelos seus frutos, pela sua obra, pela sua nova vida. Você realmente precisa nascer de novo, nascer da água, do Espírito, ser purificado de todo mal, se arrepender do mal que você pratica e passar a viver uma vida que agrada a Deus. Essa é a sua missão. Você foi criado por Deus e foi criado para Deus, para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para viver como um filho, como uma filha de Deus. O versículo seguinte, versículo 10. Especialmente
aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Veja aqui uma palavra que exige muita atenção. Muitas vezes os arrogantes, os atrevidos se dizem superiores aos outros. Eles vêm com palavras de arrogância. Diz aqui a palavra de Deus que especialmente estão sendo reservados para o juízo aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então são soberbos, avarentos, eles querem ser grandes, eles se acham superiores, são atrevidos e arrogantes com as suas palavras, falam mal de autoridades superiores hierarquicamente e também espiritualmente, menosprezam, zombam, são difamadores, formam aquela roda de escarnecedores, porque eles levam em conta que eles são superiores, que eles ocupam cargos eclesiásticos de alguma forma, que lhes dão essa autoridade. E eles se julgam superiores aos outros que são humildes, que falam com cuidado, que falam apenas aquilo que dominam, aquilo que sabem e o que está na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Falam aquilo que Deus fala. Portanto, quando, por exemplo, vão se referir ao adversário, sempre repetem: o Senhor te repreenda. O Senhor é o dono da justiça e do juízo. O Senhor, Ele que faça, então, confirmar aquele que vai estar de pé. Sempre falam com temor a Deus e temor à situação, com cuidado, para que não extrapolem a palavra de justiça, de verdade, de retidão sobre a situação. Vejam bem o cuidado que nós temos que ter quando nós falamos a respeito do abismo, que eles estão ali preservados para cumprirem o seu papel lá no final dos tempos, onde serão soltos para limpar a terra. Então nós estamos dando glória a Deus, dizendo que tudo está no controle de Deus, toda a situação, tudo é plano de Deus. Se o diabo estava ali, a serpente, lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, então havia toda uma razão, uma história, uma causa, uma situação que nós precisamos tratar com sabedoria, com entendimento, com discernimento, para que nós possamos agora achar nossa posição correta. A nossa posição correta é agora termos o conhecimento das Escrituras, o batismo com o Espírito Santo, e aí sim vencemos o diabo pelo conhecimento, pela obediência a Deus. Não seremos mais enganados. Mas tudo que vamos falar, todas as nossas palavras, tem que ser falado aqui com temor. Não podemos difamar autoridades superiores, anjos, seja em qualquer situação que estiverem. Vamos ver aqui então o versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Veja que o temor a Deus, o cuidado com a situação que está posta diante dele. Eu preciso achar a minha posição, o meu ministério, a questão das Escrituras em relação à minha vida, à nossa vida humana
e nós estarmos corretamente diante de Deus. E de maneira alguma estarmos contra elas proferindo juízo infamante. Não é a nossa função. Nós não estamos aqui para isto, para expressar esse tipo de justiça, de juízo, como está aqui na palavra. Nós estamos aqui para viver, para praticar uma nova vida, uma vida que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Versículo 12. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Veja bem, se o diabo é colocado como o acusador, ele é o difamador, e ele está numa posição, numa situação em que ele vai destruir o ímpio, então nós poderíamos dizer, no final dos tempos, quem vai destruir o mal? O próprio mal. Esse versículo aqui resume toda a história do abismo. Ele diz que estes ignorantes, brutos, irracionais, são exatamente como a besta. Quando o Apocalipse fala na besta, no dragão, nas bestas feras, fala de um tipo de ser criado por Deus para limpar um espaço. É como o tubarão no mar, que ele devora aquilo que ele vê pela frente. Se tem cheiro de sangue, o tubarão vai devorar. Ele possui uma potência na sua mandíbula, nos seus dentes, suficientes ali para fazer uma grande limpeza, para limpar o oceano de peixes mortos, de restos de alimento, de coisas que chegarem até ali. Ali o sal, o tubarão, o mar, as ondas, tudo programado para a limpeza da água da terra. Então, eles trabalham dessa forma. Eles são completamente irracionais. Eles, ao sentirem o cheiro do sangue, eles vão devorar, eles não vão ter sentimento algum. É uma mulher, está grávida, é uma criança, é um pai, é um trabalhador, ele não tem esse discernimento, ele não vai poupar ninguém de nenhuma forma. Se ele sentir ali o cheiro da morte, do sangue, um dejeto, um corpo que já está se deteriorando, ele vai devorar, porque a função dele é limpar o mar de todo tipo de sujeira, de mal, do mal que estivesse contaminando as águas. Ele é ignorante, ele é uma besta. Ele nem sabe, mas ele vai executar a função dele. Então, essa é a função do abismo. Ele está ali, é preservado. Não destruam o abismo. Acumule ali estes seres violentos, destruidores. Acumule ali a destruição, pois no final, quando vier a destruição total para a purificação da terra de todo o mal, eles irão trabalhar dessa forma. O destruidor, os destruidores vão se autodestruir, vão destruir os que destroem a terra. Então nós podemos dizer que Deus diretamente não irá destruir, mas ele vai permitir que esses seres façam esse trabalho de limpeza, de destruição. É o destruidor cumprindo a sua função de destruir, e com isso ele até mesmo se autodestrói. E há assim uma limpeza. Todos os que têm o sentimento mal de destruição vão acabar participando, lá no juízo final, da sua autodestruição. Veja bem, vamos repetir este versículo. Ele diz assim: esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Veja que naturalmente feitos. O leão, o urso, o tubarão ou um inseto, uma larva que consome um corpo
morto, uma carniça, uma ave, eles não sabem. Eles são brutos, irracionais. Mas eles, naturalmente, foram feitos para isso. Para comer os restos, para limpar, para que a terra não fique cheirando mal, para que não haja tanta sujeira no mar. Então tudo vai para o rio, do rio vai para o mar e ali ele é consumido pelos seres, ou até pelas bactérias, pelos tubarões, pelos peixes do mar, pois vão ali para baixo, que também o mar simboliza um abismo, assim como a terra embaixo está cheia de insetos, prontos para devorar a sujeira. Quando há cheiro de comida estragando na superfície, eles vêm lá debaixo da terra, pegam este alimento e levam para o seu canto, para o seu buraco, para o abismo, para purificar a superfície da terra. Eles não sabem, eles não entendem, mas eles naturalmente foram criados para isso. E o homem e a mulher, quando também assumem essa situação de injustiça, de maldade, de iniquidade, eles agem desta forma, são irracionais. Eles difamam sem piedade, sem conhecer a verdade. Eles falam sem justiça, sem amor, sem cuidado pela vida do outro. Eles só têm muito cuidado com a sua própria sobrevivência. Mas eles não amam o próximo como a si mesmos. Eles não se importam. Então eles promovem a destruição. Eles querem ver os outros destruídos. Então eles serão envolvidos nesse sistema de destruição criado por Deus. Naturalmente, eles foram feitos então para isso. Eles estão cumprindo esse mesmo papel. Se alguns seres fazem a destruição física, outros seres, demônios, homens e mulheres que praticam o mal, fazem uma destruição espiritual de vidas, de almas. E o fim deles é ir para o abismo, para aquele lugar onde nós falamos, o Sheol, onde ali há tormento. Há tormento físico, é um lugar quente, é um lugar que incomoda. Ele está sofrendo muito fisicamente naquele lugar, como se fosse uma expressão física, mas ele, na verdade, ele está com um sofrimento na alma. Vem a memória, vem a lamentação, vem a dor da lembrança do que ele poderia ter feito e não fez, do mal que ele fez. Isso lhe consome, isso lhe destrói. É como uma pessoa que cai em uma situação de depressão. E a própria palavra, o termo depressão, já nos fala de um abismo, onde a sua alma entra em um estágio de lamentação, de angústia, de sentimento de destruição, sentimento de culpa, de que o que você fez vai trazer destruição e não vida. Você foi criado para viver, mas a sua má obra, a sua injustiça, a sua maldade vai te consumir, vai te destruir. E você sente isso bem de perto. Então veja bem, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Se você assistir nossos estudos anteriores, nós vamos falar já da importância das nossas palavras. O justo é aquele que profere palavras de justiça. Dentre algumas coisas que nós estudamos em Ezequiel, a respeito do justo, quem é o justo para Deus, uma delas que nós destacamos, e ainda nos referimos a isso, que iríamos justamente destacar esta questão da palavra de justiça. O seu lábio, quando vai avaliar, analisar uma situação, vai falar sobre uma situação, uma causa, ele fala com palavras corretas, direitas, certas, buscando a justiça, a verdade. Se vai falar de alguém, se vai expressar a sua opinião sobre alguém, nós vamos ouvir várias pessoas falando. O justo, ele vai falar com cuidado. Ele vai falar o que ele sabe, o que ele conhece. Ele vai falar com amor, com perdão, com bondade,
com benignidade, com misericórdia. Ele vai buscar uma forma de reconciliação, de arrependimento. Ele vai destilar o mel, vai sair coisas boas do seu lábio, vai sair uma palavra de redenção, de cura, de solução, de salvação para aquela pessoa. Este é o justo. E Deus está acompanhando cada palavra, cada vírgula, cada entonação com que essa pessoa está falando. E a sua palavra vai te salvar ou vai te condenar. A importância da palavra de perdão, da palavra correta, da palavra do sábio, da palavra que edifica. Então nós vamos ver a palavra de Deus valorizando a palavra. Se a palavra de Deus é palavra de vida eterna, de salvação, de luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, então a palavra de Deus também vai nos exortar a que nós tenhamos boas palavras e até que sejamos batizados com o Espírito Santo, para que quando abrirmos a nossa boca, seja o Espírito Santo falando através de nós, nos dando sabedoria, porque é por esta palavra que nós daremos o resultado. Se somos salvos, se somos transformados, se somos filhos de Deus ou não. O ímpio vai se revelar, em grande parte, pela sua palavra. Quando o ímpio tomar a voz, a sua vez de falar, ele terá palavras ímpias de condenação, injustas, cruéis, uma má palavra. A atuação dele em relação à sua palavra será muito ruim, será muito errada, será realmente a palavra do mal. E aqui, este versículo fala exatamente isto, falando mal daquilo em que são ignorantes, coisas do céu, coisas da eternidade, coisas da criação. Se você não tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo não te revelar, você é ignorante sobre algo do céu, a não ser que o Espírito de Deus que vem do céu, que é derramado por Deus, venha habitar em nós, e aí nós temos visão do céu, nós temos discernimento, nós até entendemos as Escrituras para podermos estar aqui falando de assuntos do céu, de assuntos da eternidade, assuntos da glória de Deus, porque nós não somos ignorantes. Então nós não vamos falar mal, nós vamos falar com equidade, com justiça, com a sabedoria do céu que habita em nós. Porém, estes ignorantes, falando mal, eles falam de destruição, geralmente falam de condenação, são exagerados na maldade da punição, querem destruir vidas, destruir reputações. Então são ignorantes na sua destruição. Eles são como a besta fera. Eles são ignorantes sobre o que eles estão fazendo. Vocês estão servindo apenas para a destruição e serão destruídos. Quando não precisar mais destruir nada, chegou o tempo de destruir todo o mal, vocês serão destruídos. Você que fala mal do seu próximo, você que quer a condenação do seu próximo, você que sente ódio e quer vê-lo morto, quer destruí-lo, quer destruir o seu nome, não quer que mais ninguém converse com ele, você quer destruir totalmente o seu nome, você é uma parte deste grupo das trevas, do abismo destruidor, e serão destruídos. Também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Então, se você é mau, é destruidor, se você não perdoa ninguém, você também não será perdoado. Você quer levar alguém para a destruição e quando chegar o fim de todo o mal, você será destruído. Porque esse foi o seu trabalho, esta foi a sua função. Sua função foi limpar a terra do mal. Então você é um destruidor.
você também será destruído pela sua injustiça. Você fala mal de tudo, você é arrogante, você é um bruto irracional. Quem é um bruto irracional? A besta. Uma besta é, na verdade, a descrição de um ser bruto e irracional. Ele vê aquele ser na sua frente. E Jesus disse lá, ai das grávidas, ai das que amamentam, porque vão estar lidando com brutos irracionais, com demônios que não sabem, não entendem a situação de uma mulher grávida. O sentimento, a criança, o feto ou a que amamenta são totalmente brutos, são totalmente irracionais, só sabem destruir, devorar. Às vezes nós pedimos misericórdia a alguém, pedimos perdão, mas a pessoa não perdoa, ele não se reconcilia. É o sinal realmente dos últimos tempos, em que virão tempos difíceis. Nós já estudamos aqui isso anteriormente, vamos continuar neste mesmo estudo, nesta mesma linha, mostrando sobre os últimos dias em que esses demônios destruidores, irracionais, brutos, estarão cada vez mais sendo liberados do abismo para que venha o fim, para que venha esse tempo da grande tribulação. O tempo da grande tribulação é um tempo de ação destes demônios irracionais. Então é tempo de você se purificar, se lavar, para que o diabo não se aproxime de você, para que ele fuja de você. Quando ele sentir o cheiro da santificação, da perfeição, da adoração a Deus, o bom perfume de Cristo, ele vai fugir de você. Você não é alvo para ele. Ele quer o mal cheiroso. Ele quer ali onde está o pecado e não há arrependimento, não há purificação, não é lavado na água, não é purificado pelo fogo do Espírito Santo. Mas quando o fogo do Espírito Santo vem sobre a sua vida, a água do batismo vem na sua vida, você é purificado. Você passa a viver uma nova vida. Você recebe um novo coração e recebe um novo espírito que vem do Pai e ele santifica, purifica, limpa a sua vida. E aí não tem inseto, não tem destruidor, não tem besta fera que venha se aproximar de você, não te toca, o mal não te toca. Ele vai te guardar, o Senhor vai te guardar de todo o mal, vai te livrar do mal, purificando a sua vida com fogo do Espírito Santo. Vamos orar pela terra, pelas nações, vamos orar pelos jovens desta geração, pelas crianças, orar pelas famílias. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos agora, Deus, pela salvação desta geração dos jovens, Senhor, como foi ali no tempo de Daniel, na Babilônia, onde o Senhor salvou aqueles jovens, deu a eles entendimento, conhecimento, sabedoria, e eles souberam se portar ali mesmo no cativeiro, e o Senhor operou milagres, maravilhas ali. Senhor, nós pedimos que o Senhor realize de novo, realiza, Senhor, nos nossos dias, realiza na vida dos nossos jovens, das nossas crianças, Senhor. Ó Deus, fala com as crianças em toda a terra, fala, Senhor, com os jovens, derrama o Teu Espírito Santo sobre esta terra, derrama sabedoria e salvação, Pai, para todos os povos, todas as gerações, para as lideranças, Senhor, os governantes, que também sejam alcançados agora, Deus, pelo toque do Teu Espírito Santo, não importa a distância, não importa em que país eles estão, Deus, eles podem ser alcançados agora, pela Tua graça, pela Tua glória, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, e serem esclarecidos, Deus, serem iluminados, receberem a luz do céu e conhecer a verdade. Transforma esta terra, abençoa, que o conhecimento da Tua glória enche, Senhor, toda esta terra, como as águas cobrem o mar. Abençoa esta família, abençoa esta casa, que saia agora em nome de Jesus todo o mal, de todos os cômodos desta casa,
que haja apenas a presença da luz, da glória de Deus neste lar, que haja paz e amor nesta família. Nós oramos, Senhor, te agradecendo pelo milagre e pela vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, hoje e eternamente.